O primeiro desses métodos, quer dizer, na verdade existem vários, né? A sequência normalmente que eu adoto não é essa, mas existem vários métodos que podem ser utilizados para reconstrução. Reconstrução tridimensional. Então, dado uma ou mais imagens de uma cena, a gente tem reconstrução 3D dos objetos que estão nessa cena. Com uma imagem só eu consigo reconstruir também, né? Ok? Usando motion, usando shading, usando textura, né? Usando line drawing, lembra que a gente já viu aresta, né? Extrairia as arestas e tenta montar combinações, né? Dessas arestas com uma imagem. Né? E no final, normalmente a gente vê a parte de visão estéreo. Esse ano eu vou fazer o oposto, eu vou começar por visão estéreo, que eu não sei se talvez seja mais simples ou mais complexo, mas eu acho que é uma maneira mais sequencial. Acho que o próprio livro do truco ele tem essa abordagem, ele começa por visão estéreo, ok? Então, o que é visão estéreo? É a propriedade que você tem de ter duas ou mais, né? Quando a gente fala em visão estéreo, a gente está falando em duas ou mais câmeras, trazendo para o universo computacional, né? Ok? A partir de duas ou mais câmeras, você conseguir ter a reconstrução 3D de um objeto que tenha lá na cena, né? Tá? Em teoria, a gente consegue fazer essa reconstrução 3D sem ambiguidades com duas ou mais imagens, ok? Já se eu tiver uma única imagem, eu posso ter de um lado ou do outro, né? Posso ter ambiguidade aí. Mas a visão estéreo é como funciona nos nossos olhos, né? O princípio, o modelo ele veio do modelo humano, quer dizer, foi inspirado, né, no modelo biológico. Eu não vou dizer que o modelo biológico é o modelo que a gente vai estudar aqui, mas ele deu inspiração. É sempre bom a gente ter isso em mente, né? Não tomar essas coisas como verdadeiras. Às vezes as pessoas falam, é um modelo utilizado na visão humana, mas não é, né? Ele tem inspiração na visão humana, e basicamente o que a gente tem duas ou mais, normalmente a gente não usa mais, mas tem algumas aplicações que se utilizam. Tem uma aplicação de futebol, por exemplo, que eles colocam 32 câmeras no estádio. E com essas 32 câmeras, eles conseguem fazer a reconstrução, né, de todos os elementos que tem lá embaixo, dentro do campo, né? Ok? Claro, numa precisão, dependendo da aplicação que eles estão utilizando, dependendo do momento que está mostrando, não vai ter uma precisão muito boa, né? Mas se a câmera estiver focada, todas elas na bola, por exemplo, vai ter uma reconstrução perfeita da bola, né? Tá? Então, vamos considerar que a gente tem duas câmeras, em locais diferentes. Obviamente, se eu tiver duas câmeras físicas, eu não consigo botar ela no mesmo ponto, né? Mas duas câmeras em locais diferentes podem ou não estar olhando com as hastes, com o eixo óptico delas, né, em paralelo. Elas podem estar vergidas, né, como o nosso olho, vergida num determinado ponto. Aí tem modelos diferentes para cada uma dessas situações, mas basicamente o que a gente quer fazer é usar aí um triângulozinho, né, olho esquerdo, objeto na imagem esquerda, né, objeto na imagem, o mesmo objeto aparecendo na imagem direita. Então, se o mesmo objeto na cena aparecer na imagem esquerda e na imagem direita, já dá para pensar que por triangulação a gente consegue determinar a terceira dimensão. A base do Shape from Stereo é isso aí. É usar a triangulação e reconstruir a posição lá no mundo a partir das projeções nas imagens. Claro, se vocês se lembram de calibração, a gente precisa ter a etapa de calibração feita. Desde que eu tenha a etapa de calibração feita e sei e conheço determinados parâmetros aí do meu sistema estéreo, né, eu vou conseguir fazer essa reconstrução. Vamos abstrair um pouquinho aqui e botar o dedo de vocês na frente da tela. Acho que todo mundo está vendo aí a tela com as duas moças nuas, né? Coloca o dedo lá na frente
da tela e olha para o dedo de vocês. Vem trazendo esse dedo para perto do olho de vocês. Vai chegar um momento, se você olhar para o dedo, olhe para o dedo, tá certo? Vai chegar um momento em que você vai fazer essas duas imagens gerarem uma terceira imagem no centro. Aí nessa hora, se vocês mudar o foco, sem deixar de olhar para o dedo aqui, só mudar o foco, o seu cérebro vai fazer isso automaticamente. Você vai enxergar lá na imagem a cena, essa cena dessa mulher em 3 dimensões. Eu, como já estou muito acostumado a cruzar os olhos, né? Eu nem preciso mais do dedo. Depois de um certo tempo de treino, você consegue fazer isso de uma forma natural, né? Então, eu não sei se todo mundo está vendo, pode comentar aí se quem é que está conseguindo enxergar aí a mulher do meio, no caso aí você formou 3 imagens agora, né? As duas do lado ficam desfocadas, mas a do meio está focado e tem essa cena aí em 3 dimensões. Todo mundo está vendo? Tentaram, pelo menos, botar o dedo. Deu certo aqui também. Vai trazendo o dedo até chegar perto do nariz, né? Sempre na frente do olho o dedo, dos 2 olhos. Num determinado momento vocês conseguem enxergar em 3D. Eu acho que o meu olho está cruzado, está vesgo aqui, né? Para fazer isso, né? Se vocês olhando a minha imagem, estava com o olho... Você tem que ficar com o olho vesgo, né? Na verdade. Todo mundo conseguiu? Vamos lá, à medida que forem conseguindo, vai dizendo aí. Eu quero que todo mundo consiga. Quem conseguiu primeiro foi Silvan. Eu já tenho um certo costume com aqueles estereogramas. Eu vou passar os estereogramas aqui na sequência. Os estereogramas é diferente. Veja bem, o que a gente está fazendo aqui? Na verdade, a imagem do olho esquerdo é a imagem da direita, né? Ok? E a imagem que está sendo projetada no seu olho direito, nessa hora, para o seu cérebro fundir, né, é a imagem da esquerda, quando você cruza. Né? Nos estereogramas, não. Nos estereogramas, você, ao invés de você trazer o foco, o orópter, né, o cruzamento dos 2 olhos, a gente chama de orópter. Ao invés de você trazer o orópter para dentro, para perto de você, né, você tem que fazer o contrário. Você tem que levar o orópter lá para infinito. Né? Você tem que abrir seus olhos. Okay? Então é por isso que às vezes o estereograma a gente vê para dentro, ao invés de ver para fora. Dá para ver o estereograma para dentro também, né? Se você cruzar assim, você vai enxergar o contrário do que assim. Mas o normal do estereograma é para você ver ele, aí vai saltar para fora. Quando salta para lá, salta para o lado de dentro da imagem, né, do computador, é sinal que você cruzou os olhos lá no estereograma, né? Ah, legal, não sabia. Você pode enxergar tanto para um lado quanto para o outro. Você tanto pode cruzar os olhos, quanto você pode fazer isso. Então, o ideal no estereograma é você fazer isso. Que aí você vai estar enxergando ele como a cena surgindo, saltando para fora da imagem, né? Ok? Todo mundo conseguiu ver aí a mulher em 3D? Arthur, viu? Isso aqui, se fosse na aula física, seria mais legal, né? Todo mundo estaria interagindo. Mas aqui no computador, não sei, eu tenho que só dar a dica, né? Bota o dedo lá perto da tela do computador, vem trazendo ele para perto do seu olho. Num determinado momento vai aparecer a terceira imagem no centro. Na hora que aparecer, junta as duas, né? Aí sim você vê em 3D. Tá? Bom, aqueles que não conseguiram, tenta aí um pouquinho, depois vou mudar, tá certo? Para ninguém levar um susto aí. Pronto, aí alguém criou esses random dot stereograms, né? Tem eles lá na página de Computer Vision page.
Esses estereogramas é o contrário, você tenta olhar olha na parede aí, se você estiver na tua casa, olha na parede e leva o seu olho olhando na parede sem trazer ele para a tela, né? Com os seus olhos, quando você olha na parede, seus olhos ficam mais paralelos, né? Aí traz eles para dentro da imagem, de maneira que cada olho fica olhando. Veja, agora você não está mais com o olho cruzando assim, né? Você está com o olho assim, ok? Aí vocês vão conseguir enxergar também alguma coisa aí. Quem é que está vendo algo aí? Eu ainda só vejo buraco. É porque você está olhando ao contrário, você está olhando para o lado de Eu não lá. estou conseguindo ver não também. Vocês estão cruzados, vocês enxergam o buraco, né? Mas se você fizer ao contrário, você vai enxergar outra coisa aí. Vamos lá. Primeiro que conseguir, a gente sai daqui. Tem que olha para a parede e aí baixa o olho olhando para a parede, olhando para a tela. Ou leva, né? Olhando para a tela, deixa o olho olhar lá para longe. É só você não pensar em nada que seus olhos automaticamente vão fazer isso. Pô, tem uma coisa bem legal aí. Isso que eu tô dizendo aqui pra gente não consegue enxergar. Aqui fica ruim porque a tela é bem no centro do computador, aí para desviar a visão eu não consigo ver a imagem. Sim. Uhum. Para mim aqui também tá mais, a tela tá aparecendo toda, né? Para vocês não. Bom, depois eu vou deixar os sites, vocês peguem lá na página e dão uma olhada. Mas essa imagem aí é de todo mundo assistiu Star Trek? Pronto, é aquela nave deles, né? A nave do Jornada das Estrelas, né? Star Trek ou Star Wars? Essa é a nave do Spock, o Spock, né? Star Trek mesmo, aquela mais antiga. Bom, tem vários outros aí. Isso aqui também, a ideia é a mesma, é levar o olho para infinito, né? E aí com isso vocês conseguem enxergar vai aparecer um dinossauro aí também. Tá? É Triceratops, né? Sei lá o nome desse bicho aí. E esse aqui é o Tiranossauro. Também vai aparecer a cabeça de um dinossauro. Depois vocês tentem lá. Mas isso tudo aí para motivar. Conseguiu ver o dinossauro? O Triceratops? Espera aí, esse aqui, né? Deixar ele aí mais um pouco. Dá para ver. Tá para cima, sei lá. Isso aí eu consegui fazer para deixar para fora da tela. Isso. Esse é mais tranquilo, né? Pra você sair olhando, deixar o olho acomodar lá no infinito. Ele começa aqui, né? Embaixo. E vem subindo. A cabeça dele está aqui, né? Nessa posição. Isso. Legal. Quer dizer, você está jogando com visão estéreo aqui, né? Ok? Esse aqui também é bem legal. É um dos mais salta parece uma caveira no meio da tela. Tá? Mas o princípio básico é isso aí, é triângulos, né? Você tem objeto, você tem olho esquerdo, a projeção do objeto, né? Ou se eu entender que isso aqui é um ponto, né? A projeção desse ponto lá no olho esquerdo, a projeção desse ponto no olho direito, e aí por triangulação, se eu souber a distância daqui até aqui, né? Ver que esse triângulo aqui, ó, aqui o nosso modelo é ideal, o nosso modelo está com os eixos ópticos, né, em paralelo, ok? O eixo óptico é diferente do que a gente estava fazendo agora, a gente estava vergindo os olhos, né? Então os eixos ópticos nossos não estavam em paralelo, a não ser agora no segundo modelo estava, né? Olhando para longe. Tá? O ruim é isso, é você olhar para longe e focar perto, porque você tem duas coisas, você tem foco e posição de olho, né? Onde você está olhando. Tá? Então, no caso ideal, com os eixos ópticos em paralelo,
Esse triângulo que sai daqui e vem até o objeto, né, e volta para cá, ele é semelhante a esse triângulo que vai para a imagem, né? Bom, então já deu para perceber aí que, por semelhança de triângulos, a gente consegue definir equações aí para o olho direito, né, da projeção desse ponto, e a gente consegue também definir equações para o olho esquerdo, da posição desse ponto, né? Se eu souber a distância daqui até aqui, ou seja, souber a transformação, nesse caso, só translação, né, a gente está considerando. Translação desse cara para cá, isso é uma matrizinha, né? Consegue uma matriz com 3 posições, eu consigo representar essa transformação, então a gente recai aí num problema parecido com aquele que a gente tinha em calibração, né? Determinar posso colocar isso aqui como um parâmetro a ser determinado, né? Mas só que nesse caso eu tenho uma solução única, né? Ok? A gente monta esse sisteminha e resolve aí e determina a solução, qual é a posição de P lá, a gente consegue resolver, né? Dada a posição aqui no olho esquerdo e a posição no olho direito, eu consigo reconstruir a posição dele lá na cena, né? Ok? O olho esquerdo aí pode ser entendido como a imagem da esquerda, que a gente pega ela daqui e leva lá para frente, né? Fica mais fácil ainda. O olho direito também leva lá para frente, fica aqui a imagem. Fica mais tranquilo trabalhar dessa maneira. Então, o princípio básico da reconstrução estéreo é isso aí, são triângulos, né? Ok? Lembrando, né, que os objetos guardam lá na cena relações com ele tem. Agora, lembrar uma série de coisas aí. A gente tem erros, né, na nossa imagem. A gente tem erros acidentais, que a gente não consegue resolver, a gente tem erros introduzidos pelo próprio sistema de aquisição aí. Se você se lembra, a gente tem distorção radiométrica, né, que é a primeira distorção devido à iluminação, a gente tem a distorção radial, né, que é aquela que os pontos estão mais para fora ou mais para dentro. Então a gente teria, né, que, entre aspas, consertar isso tudo, né, quando eu levo a imagem daqui para lá. Tem que ter uma imagem que ela é a mesma da cena, mas diminuída aqui, né? Ok? Então, desde que a gente tenha isso, a gente consegue aplicar essa semelhança de triângulos, né? Lembrando que a imagem nossa tem erro, ok? Então, por isso é que precisa calibrar. Você precisa calibrar tanto cada câmera separadamente, para saber os parâmetros internos de cada uma delas, tem que saber a distância focal de uma, que não é a mesma da outra, pode ser do mesmo fabricante, mas elas têm distância focal diferente, tem uma diferençazinha, né? Então tem que ser recalibrado, e você tem também que calibrar uma em relação à outra. Aí sim, se você souber uma em relação à outra, você está, na verdade, descobrindo aí qual é a distância entre as câmeras. Sabendo a distância entre as câmeras, você consegue descobrir a terceira dimensão. Como é que você faz isso? Como é que você determina o Z, né? Na verdade, eu quero determinar o X, Y e Z. Se eu determinar o Z e tiver as equações de X e Y, aí eu consigo substituir o Z nessas equações, o X e Y em função de Z, e vão ser aquelas equações de projeção me dão isso, né? Aí eu consigo descobrir quem é o X e Y. Né? Se vocês se lembram lá da equação de projeção, o Y sobre Z é igual a Yzinho na imagem, né? Dividido pelo F. Então, a mesma coisa para o X. X sobre Z é igual ao X na imagem dividido pelo F, né? Pelo foco. Okay? Veja, essas duas equações aí de X e de Y, elas estão divididas por Z. Então, se a gente descobrir o Z primeiro e substituir nessas equações, a gente já consegue saber quem é X e Y, né? Eu tenho o F, tenho o X na imagem, tenho o Y na imagem, isso tudo eu tenho. Só falta o Z. Se eu achar o Z, eu consigo saber quem é X e Y. Então, vamos tentar descobrir quem é Z primeiro. Para isso, vamos entender esse modelo ideal aqui. Os eixos ópticos estão em paralelo. Ok? Então, o eixo óptico da câmera esquerda é esse aqui, né? O eixo óptico da câmera direita é esse. Vamos entender
e tem como a gente fazer essa transformação, né? Vamos entender que o centro da imagem está realmente aqui, né, na parte central, que a origem da imagem está aqui na parte central da imagem, sem perda de generalidade. A gente sabe que no OpenCV a origem está aqui, né, no canto superior esquerdo. Né? Então, se eu pegar isso e somar com metade da imagem, eu vou trazer para cá, né? Ok? Então, entender que o 00 está aqui, da minha imagem, tá certo? Ela menos, num sistema ideal aí, eu teria, se eu colocar o x para a direita, o y para cima e o z para frente, eu estaria com o sistema de mão esquerda, né? Aqui. Mas, assim, dá para generalizar isso também sem problema, porque normalmente a gente entende ao contrário, né? O x para cá, o y para cima, né? Se o x estiver para cá e o y para cima, o z vai estar para fora aqui, né? O z da imagem, ok? Por isso que a gente, na hora de transformar daqui para cá, vamos pensar que o x é negativo para cá, x é positivo para cá. Então, essa setinha aqui, ela teria que estar para o outro lado, né? Para isso aqui estar no sistema de mão direita, ok? Bom, em qualquer dos dois que a gente calcular, as equações que a gente vai chegar vai ser a mesma. Então, foi por isso que eu coloquei aqui se eu considerar, né, que o x é negativo para esse lado, né? O x é positivo para lá, para a gente ficar no sistema de mão direita. Y para cima, a origem de mundo está aqui nesse ponto, x cresce para cá, y cresce para cima, z está para frente, tá certo? E essa mesma coisa tem que ser adotada aqui também. Pode ser adotada aqui, né? X para a esquerda, y para cima e z para frente, ok? Legal. Fazendo isso, a origem da câmara direita, que é esse ponto aqui, ela vai estar em menos b, né? Esse ponto trazendo para cá, né? A origem da câmara é o foco, o ponto focal da câmara, né? O ponto focal da câmara, o centro da lente, em outras palavras, ele vai estar em menos b00. Ou seja, então b é a distância entre um centro de projeção e o outro centro de projeção, né? Ok? O que mais? Então, eixos paralelos, XL, YL, um pixel aqui no sistema de coordenadas da imagem esquerda, XR, YL, um pixel no sistema de coordenadas da imagem direita. Lembrando que a origem a gente trouxe aqui para o centro da imagem, né? E aqui está invertido, está errado esse modelo. Mas beleza, XYZ um ponto lá no espaço, né? Esse ponto aqui. Pronto, eu acho que está tudo definido. F é a distância focal, a gente já falou, né? Legal, tendo essas coisas todas definidas, se a gente pegar a semelhança lá de triângulos, né? A gente sabe que, a gente já viu isso, né? O x do ponto dividido pelo z do ponto vai dar o x da imagem dividido pelo foco. Isso vale para a imagem direita, aí no caso, a imagem esquerda, né? Eu tenho XL na imagem esquerda, isso vale para a imagem direita, eu tenho XR. Né? O Y do mundo, ele é o mesmo, né? Mas, se eu pegar essas duas equações aqui, ó, a de XL e a de XR ela vai ser diferente. A de XR, a coordenada x desse ponto aqui, você vai ter que pegar o x do centro da imagem, que é o B, na verdade, né? A gente colocou menos B ali para levar para o sistema esquerdo, mas vamos considerar que a gente está com o sistema de mão direita, vamos considerar que está com o sistema de mão esquerda mesmo. Se eu pegar esse B aqui subtraído, ao contrário, né? Se eu pegar o x e subtrair do B, eu vou ter a coordenada x desse ponto em relação ao sistema direito, ok? Generalizando. Então, para o sistema esquerdo, XL sobre XF igual a X sobre Z, e para o sistema direito, XR sobre F igual a X menos B sobre Z.
para compatibilizar em relação a essa origem aqui. Quando a gente faz isso, dá para juntar essas duas equações, né? Uma vez que a parte de baixo delas é a mesma, XR, o F está aqui, né? Veja que dá para juntar, né, depois, né? Se eu pegar esse e subtrair desse, é esse menos esse, né? Uma vez que esse é igual a esse, eu posso fazer isso. Aí eu vou ficar com... Vou eliminar aqui o X, né? Vou ficar com um B ali. Bom, vamos seguir em frente. Então, para o sistema esquerdo é isso, e para o sistema direito é isso aqui. Eu obtenho essa outra equação. XL igual a fx sobre z. Veja que eu falei, se a gente descobrir o z e jogar aqui, consigo descobrir quem é o x aqui de cima, né? E se eu descobrir o z e jogar na outra equação, eu também consigo descobrir o y, né? Para o y é um pouquinho diferente. Para o y não tem diferença no x. Se a gente considerar que os eixos ópticos estão em paralelo, o deslocamento em y de um ponto lá aqui na imagem, ele vai ser a posição em y vai ser a mesma, né? Ou seja, se eu pegar esse y e levar para a imagem direita, a distância daqui do centro até esse ponto em y é a mesma que a distância da imagem esquerda e o ponto aqui, ok? Desde que estejam calibrados em relação ao mesmo sistema, a esquerda e a direita, né? Tá? Legal, e então para o y não tem aquela coisa de somar o b, né? Veja, por um caso geral, onde eu tenho vergência, e às vezes, inclusive, eu posso ter deslocamento em y, isso não ocorre com nós, seres humanos, por treinamento, né? A gente poderia, inclusive, dizem que os nossos olhos vão até no paralelo só, mas a gente poderia levar os nossos olhos além do paralelo. Um pouquinho a gente consegue, né? Mas mais do que um pouquinho de nada a gente não consegue, porque a nossa construção física não permite isso. Nos nossos nervos, nosso músculo lá do olho, ele não foi construído de maneira a não permitir isso. A gente tem o hardware nosso não permite, né? Ok? Mas, se fosse possível, a gente podia ter, inclusive, deslocamento em Y também. O nosso hardware diz que em Y nossos olhos ficam, a gente levanta ele, né? Os dois olhos movem juntos, né? Mas poderia ter esse deslocamento em Y. Se eu tivesse deslocamento em Y, eu teria que jogar aqui também, nessa equação. Como a gente não tem, então as equações ficam bem mais simples. YR sobre F é igual a Z sobre Y sobre Z, né? E a mesma coisa, YL sobre F é igual a Y sobre Z. Ok? Legal. Se a gente usar essas duas equações aqui de x, né, e subtrair uma da outra, subtraindo XL de XR, né, eu vou estar subtraindo também FX sobre Z menos Fx menos B sobre Z. A gente vê que a gente vai cancelar alguns termos aqui dessa equação. Bom, manipulando essa equação, subtraindo uma da outra, manipulando, a gente chega à conclusão de que XL menos XR é igual a F vezes B dividido por Z. O que a gente fez? Sumiu o termo X, né? Mas o termo Z ele se manteve. Ok? O termo XL, XR continua aqui. A gente acabou com X. Só isso. Ou seja, então veja. Se eu tiver XL, se eu tiver XR, se eu tiver B, eu consigo manipular essa equação final que eu cheguei aqui, né? XL menos XR igual a FB sobre Z. Eu consigo manipular isso aqui, aí sim por triangulação, né, que a gente diz, e descobrir quem é Z. Ok? Veja, uma vez que eu descobri quem é Z, substituindo aqui, eu consigo descobrir quem é X. E substituindo aqui nessa equação anterior, eu consigo descobrir quem é Y, né? Ok? Se eu tiver YL e YR, né, também, eu consigo descobrir quem é Y. Tá?
Legal. O que se faz na literatura é definir essa subtração aqui, né, XL menos XR, como sendo um D. E esse D a gente chama de disparidade. De fato, né, se a gente for analisar, o que é o D? É a diferença das posições das projeções do ponto da imagem esquerda e na imagem direita. Então, na verdade, se eu determinar a coordenada x, né, do ponto da imagem esquerda e determinar a coordenada x do ponto da imagem direita, se eu tiver isso aí determinado, né, e subtrair um do outro, eu tenho o que a gente chama de disparidade. Se eu tiver disparidade, na prática, eu não preciso nem do... Eu preciso do... Mas se eu tiver só a disparidade, só o mapa de disparidade, né, para essa posição da imagem, a disparidade é essa. Para essa posição, a disparidade é essa, né? A gente adota uma das imagens como imagem base, né? Então, para esse pixel aqui da imagem esquerda, a disparidade é essa. Para esse pixel da imagem esquerda, a disparidade é essa, e assim vai. Eu consigo reconstruir, consigo ter, né, o Z lá só jogando qual é o B e o F aqui. Consigo reconstruir todo mundo. Tá? Para descobrir a disparidade, eu tenho que ter XL e tenho que ter XR. XL é um ponto qualquer na imagem esquerda. Tá? Então, dado esse ponto aqui, se eu tiver a disparidade, como é que eu descubro a disparidade? Descobrindo o correspondente na imagem, ou eu falei uma palavra aí, descobrindo o correspondente na imagem direita, ok? Então, se eu tiver um ponto cujo pixel correspondente da imagem direita eu tiver, subtraindo as coordenadas desse ponto, eu obtenho D. Obtendo D, eu consigo reconstruir. Tá? Para reconstruir, joga, né, a primeira equação aqui, né, que fica escrita agora de uma outra forma, só substituir o D nela aqui embaixo, né, eu vou ficar com Z igual a BF sobre D. E aí, achei o Z, joga na equação de X, joga na equação de Y, pronto, você tem o ponto reconstruído. Veja bem, essas equações aqui, né, de X, ela também pode ser manipulada para você chegar nisso aqui, né, se eu tiver, então, tendo uma embase como base, né, e eu tenho, né, dado esse ponto XL e YL e a disparidade nesse ponto, eu consigo, nessa forma, saber quem é X e quem é Y. Ok? Dá para reconstruir. Ou substituindo lá, ou jogando a fórmula de baixo, né? Legal. A questão é que a gente deixou a origem aqui, né? Na imagem esquerda, mas eu posso ter essa origem em qualquer lugar. Essas equações, como a gente está considerando esse ponto aqui, né? Como a gente está considerando o sinal da coordenada também, né? A gente não está considerando o valor absoluto, por isso que entra o x menos b aqui, eu posso mover a origem para qualquer lugar. Então, se eu botar a origem aqui no centro, veja bem, a coordenada do ponto seria menos b, né? E a coordenada do outro seria mais b, né? Ok? A gente consegue, quando eu pego mais b menos b, eu vou estar com b. Eu vou estar com 2b, aliás, né? Da mesma forma. Só que aí, desculpa, seria menos b sobre 2 e mais b sobre 2, né? Quando eu pego mais b sobre 2 menos b sobre 2, eu chego a b sempre. Então, por isso que essa distância aí entre os dois, ela vai ser sempre definida, não importa se eu mudar a origem, tirar a origem daqui da câmara esquerda e botar a origem no centro, por exemplo. Eu teria menos b, a única coisa que aqui a gente vai ter 2d, né? Ao invés de ter só um d, mas o 2d aqui vai ser equivalente ao nosso b lá do anterior. E aí também, aqui no caso ainda está de mão esquerda, né? É mais fácil a gente entender, mas isso aqui vale quando a gente trocar também, né? Para um sistema de mão direita. Tá? Só vai mudar as formas aqui. Aqui, ó, é 2D, né, ao invés de B. Lá a gente tinha B, aqui a gente passa a ter 2D, né? Porque a origem veio para o centro.
Então, assim, vocês ficam livres para colocar a origem onde vocês acharem mais fácil, né? Só tem que compatibilizar as equações aí, né? Que vão ser a mesma na prática, né? Eu vou ter Z igual a B vezes F sobre a disparidade, sempre, né? Ok? Legal. O que acontece aí? À medida que o ponto está longe, os raios que saem dele e vêm para a câmara, eles vão ficando cada vez mais em paralelo, né? Se o ponto estiver no infinito, a projeção deles aqui nas imagens vai ser exatamente a mesma nas duas imagens. Nessa hora, qual vai ser a disparidade? A disparidade vai ser 0. Se o ponto vem se aproximando das duas câmeras, né? Quando ele estiver bem perto aqui das duas câmeras, veja, numa das imagens, ele vai estar aqui, né? Se a imagem estiver aqui na frente, ele vai estar positivo, né? Na outra imagem, ele vai estar do outro lado, né? Então, vai ser bem maior, a disparidade do ponto vai ser bem maior, certo? Então, disso a gente consegue inferir que a distância que o ponto está, né, que é o Z, a variável Z do ponto, é inversamente proporcional à disparidade, tá? Aí o que acontece? Se a gente aumentar a linha de base, né, aumentar o B, o Z é proporcional a isso, é diretamente proporcional a B, né, o cálculo de Z. Tá? Então o Z ele é inversamente proporcional a D e ele é diretamente proporcional a B, a linha de base. Bom, isso a gente pode ver aqui nas próprias equações, né? Ok? De fato, né? Aumentando a disparidade, eu vou estar diminuindo o Z, né? Ok? E aumentando o B que está aqui em cima, eu vou estar aumentando o Z, né? Ok? O Z aumenta, né? Se eu deixar se eu calcular isso aqui, e aí aumentar o valor de B, eu vou estar aumentando, calcular o Z, eu vou ter que aumentar o valor de Z também. Ok? Se o Z for o mesmo, diminuindo o B, eu vou ter que, mas isso a gente consegue tirar dessas equações, na prática dessa anterior aqui, né? Dessa equação aqui, Z igual a B sobre F. O Z é proporcional diretamente a D, inversamente a disparidade. Significa que pontos mais longe, disparidade maior, né? Pontos mais próximos, disparidade menor. Se eu aumentar mais a distância entre os dois centros, eu vou estar melhorando o cálculo, eu vou estar melhorando a precisão na determinação de D. Isso é que incorre do segundo aqui, dizer ser diretamente proporcional a B. Né? Aumentando B, eu vou melhorar a precisão na determinação de Z. Tá? Só que é o seguinte, à medida que eu aumento demais, eu vou estar pegando imagens totalmente diferentes lá na minha cena. Então, eu não posso aumentar muito aí. Vou ter que aumentar até um certo limite, né? Na prática, eu vou, a partir de um certo momento, as imagens vão estar tão diferentes que eu não vou conseguir, dado um ponto na imagem de esquerda, determinar qual é o correspondente dele na imagem direita. Aliás, em um determinado momento, ele sai da imagem, né? Ele não vai aparecer mais na imagem direita. Ok? Então, quando a imagem tende a ser muito diferente, eu vou ter problema. O ponto numa imagem pode não estar visível na outra. E na prática eu vou ter que passar por essa determinação de quem são esses pontos, né? Dado um ponto numa imagem, qual é o correspondente dele na outra imagem? Se eu tiver isso para todos os pontos da minha imagem esquerda, tiver a disparidade calculada, e ter a disparidade calculada significa saber quem é o correspondente dele na imagem direita. Obviamente, como as câmeras estão em posição diferente, eu vou ter pontos da imagem esquerda que não vão estar na imagem direita. Né? Como foi o caso que a gente fez ali, que a gente cruzou os olhos, teve alguns... A moça, né, diminuiu o que a gente conseguia enxergar. Ok? Você
tem uma região aqui que não está visível na outra, e tem uma região da outra que não está visível aqui, é isso que eu estou dizendo. Então, nessa hora, você perde alguns pontos, você perde uma faixa, né? Tá? Só tem uma faixa no meio da câmera, a não ser que as duas estejam olhando, né, para o mesmo ponto, mas mesmo assim você ainda perde alguma coisa nas bordas. Tá? Mas se eu tiver um movimento de divergência, né? O movimento de divergência é esse aqui, juntar os olhos. Tá? Aí se eu juntar os olhos, eu minimizo esse problema aqui aí eu consigo aumentar um pouquinho mais o meu B, né? Ok? Mas também não tanto, senão eu vou ter deformações muito grandes nas imagens. E fica complicado achar o correspondente. Então é por isso que se um ponto numa imagem não estiver visível na outra, você não tem disparidade. Né? Você perde a noção de disparidade. Você não consegue enxergar o 3D, é isso que a gente está querendo dizer aqui. Tá? Então tem essas coisas aí a serem pensadas, né? Na hora de você projetar um sistema desse, que vai ter duas câmeras, qual é a distância que eu vou colocar? Normalmente essa distância aí varia de 8 até 20, até 30 centímetros, mais ou menos. A câmera ZED, por exemplo, que é uma das câmeras que a gente tem no laboratório, se não me engano, eu não lembro se é 18 centímetros, alguma coisa assim. Algo como isso, não é menos, 12 centímetros. Algo como 12 centímetros uma da outra. E a precisão dela é algo como 15 metros. Até 15 metros. O fabricante diz que é 20, mas a gente fez experimentos, está até publicado, a gente conseguiu demonstrar que não é 20. E depois de 15 metros você perde precisão. Ela não tem mais uma precisão muito boa. Você perde pontos, né? Ela começa a dar NaN como resposta no local da profundidade. Ok? Mas 12 a 20 centímetros aí é uma distância boa para essas câmeras. Quem for pensar nisso, né? Tem mais ainda, se eu aumentar o F, né? O D vai aumentar. O D é proporcional à distância focal lá na equação. Né? Se eu pegar o F da equação e sair mexendo nele, e à medida que F aumenta, as imagens também vão aumentar, né? Ok? Aumenta a distância do ponto projetado das imagens, aumenta a coordenada, né? Aumentando a coordenada, você está aumentando a disparidade. Então, aumentou F, a disparidade aumenta. Então, uma é proporcional, né? No modelo ideal, próximos, veja bem, próximos com disparidade grande, está perto, né? Pontos com disparidade pequena está longe. Se a disparidade for zero, ponto está, a gente diz no infinito, mas está numa distância que é muito longe, né? Eu diria assim, ok? A disparidade pode ser negativa. No modelo ideal, não, né? Se a gente definir câmera esquerda, não é isso que está definido lá? Disparidade é câmera esquerda menos direita, né? Cadê o nosso... Aqui, ó, XL menos XR, né? Porque as câmeras, eles estão paralelos, né? Se eles estão paralelos, você, como é que é? Nunca vai ter, não, se ele estiver do lado de cá, a disparidade vai ser sempre positiva, né? Como você tinha um ponto lá na imagem, quando você moveu a imagem, ele vai aparecer para cá na outra imagem, né? Então você está sempre subtraindo um ponto daqui de um ponto que está mais à esquerda dele. Então a disparidade ela vai ser sempre positiva. Vai ter o mínimo dela vai ser zero até um valor máximo, né? A menos que você tenha divergência. Se você tiver divergência, aí o modelo muda, tem que ser recalculado. Eu já fiz isso no passado, mas parei de trabalhar com câmeras que tinham essa opção, né, de você fazer divergência também, então a gente não trabalhou mais com isso. Mas o que acontece no modelo que tenha esse movimento de divergência é que se o ponto estiver depois do horópter, né, você tem disparidade positiva. Se o ponto estiver aqui antes do horópter, aí você tem disparidade negativa, né, nesse caso aqui.
E se o ponto estiver no horópter, veja, no nosso caso, como eles eram paralelos, os eixos ópticos, o horópter estava no infinito, né? Ok? Então, se eu levar para o infinito, é zero. Então, trazendo o ponto aqui para o horópter, a disparidade aqui é zero. Significa que o mesmo ponto está no centro da imagem direita e na imagem esquerda. É aqui numa linha aqui, né, ao longo dessa posição. Eu vou ter pontos com disparidade. Na verdade, eu tenho que desenhar 2 círculos aqui e sair vendo, né, os pontos que tem disparidade zero aqui a partir do... Vai dar uma elipse em torno desse círculo, ok? Desses 2 pontos aqui, a disparidade vai ser zero, né, quando ele sai virando assim, ok? Mas aí dá para, nesse caso aqui, veja bem, para manter um robô, se eu tiver vergência, né, eu faço o robô VG os 2 ângulos em uma determinada direção e sai calculando a disparidade desse ponto central, do ponto da central. Se for menor do que zero, eu sei que eu estou mais longe eu sei que a coisa sai calculando, eu sei que eu tenho que andar para frente, né? Se eu estiver mais perto, se a disparidade for menor do que zero, eu sei que eu tenho que me afastar. Então dá para fazer um robozinho aí que fica se afastando das pessoas, né? Ou se aproximando, ok? Na prática lá também dá no outro, né? Mas no outro eu não teria que testar a disparidade zero. Teria que testar a disparidade maior ou menor do que um certo valor, ok? Eu não vou entrar nos detalhes desse modelo aqui. Dá para, se você também descobrir a altura de um ponto, aí a altura absoluta, né? Usando a disparidade, você tiver a disparidade dos pontos vizinhos lá sem você precisar, se você tiver a disparidade dos pontos vizinhos, dá para você calcular a altura de toda a sua cena, né? Dos pontos. A altura é a distância z, né? Ok? Não vou entrar nisso, porque normalmente o que a gente faz é a partir da imagem aqui, determinar lá, né? Ok? Eu acho que eu vou parar por aqui e na próxima aula a gente volta a partir de restrição epipolar, ok? Uma vez que já é 10h30, né?